Depois de diversos vazamentos de Pokémon de leakers lá no Twitter, descobrimos que a mecânica de Mega Evolução vai estar presente na 10ª geração de Pokémon, que é Winds e Waves. Bom, provavelmente é o que a gente acha que é o nome do jogo. E esse vídeo é pra gente dar uma pensada em mecânicas que eu gostaria que tivessem no jogo, ou voltassem a ter no jogo, e mecânicas que eu não gostaria que continuassem na franquia. Vamos lá? Eu sou o Alemão e esse é o teu canal sobre Pokémon. E como primeira mecânica que eu gostaria que tivesse na franquia nova é a bendita Pokénave. Não. Senhores, foi um vacilo gigantesco meu aqui. Não é Pokénave, é Dexnave, mas segue o jogo. Não tem nada melhor do que caçar aquele Pokémon Shine usando a Pokénave. Apareceu em Omega Ruby e Alpha Sapphire, foi muito bom, e logo em seguida no próximo jogo a Pokémon Company já retirou ela. Eu acho que seria a melhor mecânica possível para a nova franquia, para poder até fazer Shine Hunt ou pegar aquele Pokémon que você estava tanto esperando lá, até Pokémons com Egg Moves igual tinha em Omega Ruby e Alpha Sapphire. Então eu acho que a melhor mecânica é essa da Pokénave. Eu acho que é indiscutível a melhor mecânica que Pokémon já fez. E para quem não sabe ou não lembra, a Pokénave era aquela que abria uma telinha embaixo do seu 3DS e você poderia pesquisar o Pokémon que você quisesse se você já tivesse visto ele, né? No caso, na primeira rota, se você quisesse um Poochyena, era só você vir lá e clicar nele, ele já fazia o scan para você do Pokémon, ele apareceria no matinho e você entrava no matinho sem ser interrompido em outro durante a batalha, para você poder pegar o Pokémon que você queria. E nisso você fazia aquela chain, que você poderia até tentar pegar o Shine depois. A segunda mecânica que eu gostaria que tivesse no novo jogo da franquia são não apenas uma mecânica, mas sim 3 mecânicas juntas, né? A Z-Move, Gigantamax e também Terastalize. É meio controverso isso, mas eu acho que a Mega Evolução, primeiro, é a melhor de todas as mecânicas, mas as outras 3 juntas seriam muito mais legal de jogar. Seria muito mais divertido ver a criatividade das pessoas podendo usar vários tipos de Pokémon com várias mecânicas diferentes juntas, igual Ultra Sun e Ultra Moon, e Sun e Moon já fizeram, que misturaram a Mega Evolução com o Z-Move. E isso tornou o jogo bem legal, bem competitivo. Então eu acho que todas essas mecânicas juntas trariam um pouquinho mais de criatividade e um pouquinho mais de profundidade do jogo. Imagina você estar numa ilha, porque sim, vazamentos falaram que eram várias ilhas. Você está numa ilha e de repente você vê ao horizonte um Pokémon Gigantamax lá na frente, ou Dynamax também, tanto faz. Você tem que atravessar o oceano todo para chegar naquela ilha para poder enfrentar o Pokémon gigante. Então eu acho que isso seria uma mecânica muito legal se adicionassem a franquia novamente, junto com a Mega, né? Adicionar Giganta, ou Dyna, Terastalize e Z-Move, todos juntos de uma vez só. Acho que seria muito interessante para a franquia. Como o jogo vai se passar em ilhas, vai ser muito lembrado Sun and Moon e Ultra Sun e Ultra Moon, então o Z-Move acho que seria bem legal também estar adicionando lá, você ter que procurar, encontrar em algum lugar o Z-Move, ou até craftar o Z-Move também seria legal, e agora a forma de craftar itens seriam bem legais também. Isso a gente entra na terceira mecânica que eu gostaria dos jogos, que seriam craftar itens. Tipo, você fabricar a tua Pokébola, você fabricar o teu remédio, você fabricar o Z-Move em si, que eu tava comentando, até a Mega, a Pedra da Mega também, seria bem legal você acabar fabricando os itens, itens de batalha, itens equipáveis. Então, até proteína, carboidrato, esses outros itens também seriam bem interessantes se a gente pudesse craftar eles. Afinal, o que também foi vazado é que vai ser várias ilhas, vai ser um arquipélago, e ser uma geração procedural. Então dessa forma seria bem legal você acabar pegando itens e acabar craftando os itens para você ter os seus itens. Claro que você pode comprar depois uma lojinha em algum lugar, mas poder craftar itens seriam bem legais também. E a quarta mecânica, essa aproveitando o gancho de craftar itens, é uma mecânica que eu não gostaria que continuasse na série. Fala, treinadores, vim cortar o vídeo aqui no meio para vocês entenderem duas coisas que eu acho que vocês já perceberam. Uma é que eu não sei fazer lista, e duas é que eu misturei a lista de que eu queria com a lista que eu não queria. Tipo, eu tava indo num ritmo querendo 2 itens da lista, de repente o terceiro item eu já falei que eu não queria, e o quarto... Então, tipo, eu poderia ter feito 2 listas separadas, e mesmo assim eu fiz uma lista só. Então eu peço perdão por isso, tava meio atrapalhado gravando o vídeo, mas o vídeo tá aí, o vídeo saiu.
E a outra coisa também é que eu não sei fazer listas, né? Porque do número 6 eu fui pro número 5 de novo e depois acho que eu segui do 5 pro 6 e fui embora fazendo. Me perdoa nesse negócio aí, eu vou melhorar ainda, tá? É a primeira vez que eu tô fazendo listas, provavelmente vocês viram que eu não sei fazer lista mesmo. Mas segue o jogo. E é fazer donuts ou fazer sanduíches. Essa mecânica eu acho muito chatinha de fazer, porque você tem que parar o seu jogo para ficar fabricando lanchinho, fabricando donuts igual apareceu em Legend ZA, ou lanchinhos igual tem Scarlet Violet, para ficar farmando Pokémon Shine, Pokémon daquele tipo de... ou aquele tipo específico de Pokémon que você procura, e isso eu acho muito maçante de fazer. Diferente dos itens de batalha, os outros itens que eu disse anteriormente, eu acho que fazer sanduíche, fazer donuts é muito mais maçante do que acabar fazendo itens que acabam até desenvolvendo o jogo um pouquinho melhor. Como tipo item de batalha, ou Z-Move, ou Mega Stone, essas coisas em si. Eu acho bem chatinho porque a gente tem que parar o jogo, abrir a barraca do piquenique para poder fazer... Não é bem uma barraca, é uma mesa, né? Mas vocês me entenderam. Para poder fazer o lanche, ou para poder fazer o donuts, eu tenho que ir lá no Hotel Z, lá em Legend ZA, para poder fazer o donut, para poder depois entrar nos portais. Então não fica muito prático isso. Eu acho que craftando itens acho que seria mais legal do que só craftar sanduíche e donuts. A quinta mecânica que eu gostaria que não tivesse no jogo, esse também devia ter separado por tópicos, né? Com os que eu queria e com os que eu não queria. Bom, mas vamos misturando tudo e depois eu vejo se eu consigo acertar isso. E a quinta mecânica que eu não gostaria que tivesse no jogo é a mecânica de troca de Pokémon para poder evoluir. Certo que isso é uma mecânica que existe desde lá de trás e ainda assim vem se fazendo ela para vender jogos, né? Mas isso é praticamente fora da lore de Pokémon e eu não entendo por que tem isso. Mas poderiam colocar o Link Cable igual tem em Legends, né? Legends Arceus, se eu não me engano. Acho que é isso mesmo. E você pode evoluir o Pokémon sem precisar trocar ele com alguém. Isso é uma mecânica muito boa e finalmente o pessoal poderia ter o seu Abra, poderia ter o seu Gastling à vontade para poder ter o seu Alakazam e seu Gengar sem precisar ficar trocando com outras pessoas. E a quinta mecânica que eu gostaria que tivesse na franquia é os docinhos de XP. Ninguém merece ficar só grindando o Pokémon para ficar upando sem parar e os docinhos acabam ajudando bastante. Você poderia até batalhar com o Pokémon e ele acabar dropando um docinho para você, dependendo do nível dele ou da dificuldade dele, ele dropar docinhos maiores e você poder upar o seu Pokémon de uma forma um pouquinho mais rápida e assim poder deixar o jogo um pouquinho mais fluido do que só ficar batalhando sem parar para ficar upando o jogo, né? E a sexta mecânica, que não é bem uma mecânica, mas eu acho que todo mundo deseja que aconteça isso, pelo menos aqui no Brasil, que são legendas em PTBR. Ô Nintendo, pelo amor de Deus, cara, ajuda a gente, coloca a legenda PTBR, todo mundo quer isso. Mas vai ser sempre alguém que vai falar assim, mas tá na hora de aprender inglês. Mas não é todo mundo que quer aprender inglês, tem isso por esse lado também, cara. Todo mundo quer a legenda PTBR, até porque o nosso idioma nativo é muito mais fácil de ficar lendo e interessar na história do que ficar tentando aprender inglês para poder jogar Pokémon, né? A sétima mecânica que eu gostaria que tivesse na série seria a forma de poder montar bases estratégicas durante todo o mapa, para poder visitar lá, para poder recuperar o Pokémon, montar a sua casa. Igual como é o Cobblemon, não sei se vocês já jogaram, mas Cobblemon é exatamente isso, é Minecraft com Pokémon. Então você poder construir a tua base avançada, poder fazer a tua casa ali, mesmo craftando itens do jogo, eu acho que seria bem legal, daria um pouquinho mais de... o mundo ser um pouquinho mais vivo, sabe? Daria um pouquinho mais dessa liberdade toda do jogo, e que Cobblemon tem e que eu vejo que Pokémon não tem. Seria bem interessante também se tivesse isso. E por último, mas não menos importante, não é bem uma mecânica também, acho que é isso que todo mundo deseja na franquia desde uns tempos que ele se tornou 3D, e é a engine um pouquinho melhor trabalhada e melhor polida, com menos bugs e um pouquinho melhor de capricho na parte gráfica. Eu acho que todo mundo reclamou quando saiu, mas jogo de videogame não é só gráfico. Eu entendo também uma pessoa que gostou do jogo, eu gostei do jogo, inclusive. Eu entendi a crítica que o pessoal fez, mas ainda o jogo se torna divertido e para mim jogos de videogame são diversão, não ficar olhando o gráfico. Se eu quisesse ficar olhando o gráfico, eu só abriria a janela da minha casa e olhava para fora da janela. Mas isso não tem a ver com o vídeo agora, isso é uma discussão para um outro vídeo talvez. Gráficos melhores e a engine um pouquinho mais polida,
eu acho que deixaria o jogo praticamente imbatível e o melhor jogo de todos. Claro que a gente não vai colocar pokémons realistas no jogo, eu acho que daí acaba perdendo um pouco a magia de Pokémon. Você colocar um Haldun extremamente realista, eu acho que acabaria perdendo um pouco a graça do jogo e tornaria ele um pouco muito adulto. Aí acho que Pokémon acabaria perdendo a magia disso. Enfim, essas são as coisas e mecânicas que eu gostaria que tivessem no novo jogo de Pokémon. Eu espero que algumas delas se realizem e espero que algumas delas não continuem na série. Então, se você gostou do vídeo, deixa o seu like, compartilha com seus amigos e se inscreve no canal. Isso ajuda bastante, tanto o like como se inscrever no canal me ajuda bastante, me ajuda a crescer esse canal e me ajuda para que mais pessoas pudessem ver os meus vídeos. Beleza? Então eu vou ficando por aqui. Opa, calma, esquecendo. Segue lá no Instagram também, que eu coloco tudo o meu dia a dia lá do Pokémon. Vou começar a jogar card Pokémon, tem coisas que eu tô fazendo lá e tem alguns outros vídeos que são diferentes daqui do canal, claro. Eu faço lá também, alguns reels diferentes lá. Então me segue lá e a gente se vê por aí. Beleza? Eu vou indo e até mais.